Bom, hoje nós estamos na quarta mensagem do 30 Semanas, entregando toda a rejeição e vivendo toda a aceitação. Tivemos anteriormente as mensagens, a primeira mensagem, vivendo uma sexualidade bem resolvida. Segunda, restaurando a vida financeira e boa mordomia. Terceira, vencendo a ansiedade e a depressão. E hoje, então, nós vamos falar sobre a rejeição. Então, sejam muito bem-vindos, você que está conosco nesta noite pela primeira vez, você que já nos acompanha. Então, fique conosco, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco através desta mensagem. Então, eu vou passar a voz para nossas convidadas, para a Vivian. Você pode se apresentar, Vivian? Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a baixa autoestima também, a ira, a codependência. Meu nome é Vivian. Você, Sandra? Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, procrastinação, ansiedade, medo e outros. Meu nome é Sandra. Oi, Boa Sandra. noite. Então, hoje nós vamos falar sobre a rejeição. Então, vamos lá. Tem um versículo aqui para vocês. Entregue o caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmo 37, 5. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Isaías 53, 3. Antes de eu começar a mensagem, eu gostaria de falar para vocês que estamos com um novo ministério chamado Ombro Amigo. E esse Ombro Amigo ele se destina a pessoas desta casa, pessoas que não são dessa casa, são de outra casa, pessoas que não têm religião. É aberto para você, que precisa desabafar, você que precisa falar dos seus problemas, das suas dores. Então, esse ambiente é um ambiente seguro e sigiloso e acontece aqui no Campus Colina. Todas as segundas e quartas-feiras, das 19 às 20 horas. E nós estaremos, então, até o final de novembro. E no mês de dezembro temos uma pausa e retornamos com o Ombro Amigo no mês de janeiro. O 30 Semanas de Férias também, nós teremos uma pausa em novembro e em janeiro nós voltamos com o 30 Semanas de Férias presencial e em março o ciclo 30 Semanas 2021 presencial. Então vamos começar a nossa mensagem então. A palavra rejeição significa ser descartado, ser desprezado, não ter nenhum valor. Ser rejeitado é crer que no que as pessoas pensam e falam em relação a você. Eu nunca quis você, não quero saber de você. Você não tem valor, você não é o que eu esperava, você não presta, tudo que você faz é errado, você nunca acerta. Jesus, um homem que compreendia e era sofrer e sentir dores, foi rejeitado e desprezado. Ele enfrentou todas essas coisas e muito mais que pudéssemos ser libertos da rejeição. Esta é uma das áreas em que mais precisamos de restauração. É uma das armas que Satanás mais usa contra as pessoas. Ele não precisa de muito para começar a plantar sementes de rejeição. Talvez tenha plantado sementes enquanto você estava no ventre da sua mãe. Ele pode ter trabalhado em sua vida por anos para que você sempre se sentisse sem valor ou indesejado. O diabo planta essas sementes tão profundamente que se desenvolve até formar raízes, que se multiplicam e podem até virar uma árvore. A raiz da orfandade é a rejeição. O tronco desta árvore, os galhos, são as compensações ou válvulas de escapes para a orfandade e rejeição. Portanto, aquilo sobre o que você estiver enraizado determinará os frutos em sua vida. Uma árvore dá bons frutos, uma árvore ruim dá frutos ruins, pois uma árvore é conhecida por seus frutos. No meu caso, a rejeição ela veio desde o ventre da minha mãe, porque eu não fui planejada. E com 6 meses de idade, minha mãe precisou trabalhar fora e ela me deixou os cuidados da minha irmã mais velha. Então, a rejeição ela chegou muito cedo na minha vida. Então, eu cresci já me sentindo abandonada, com falta de cuidado, com rejeição. Então, eu conheci a rejeição, não conheci aquela proteção, eu não conheci aquela aceitação e aprovação dos meus pais.
Então, como que eu descobri a rejeição aqui no 30 Semanas? Cheguei nesse ministério e eu, assim, na primeira mensagem, eu já identifiquei que o meu problema era a rejeição, que tinha a ver diretamente com a maternidade e paternidade, né? Então, isso abriu um leque para que todas as minhas áreas de escape, minhas áreas de compensações, né, que a minha área mais forte era codependência e ira, eram minhas válvulas de escape. Então, foi assim que eu descobri a rejeição, quando eu cheguei nesse ministério. E foi difícil, né, para mim aceitar isso. Né? E eu gostaria de saber de vocês, meninas. Vivian, como foi para você? Quando você chegou no Ministério 30 Semanas, você já identificou que o seu problema era rejeição? Não, Luzia. Quando eu cheguei no Ministério, a primeira área que eu identifiquei foi a codependência. E durante o primeiro ciclo, né, eu comecei a entender umas coisas que estavam me incomodando. Eu não conseguia, por exemplo, dizer que eu era uma filha amada de Deus. Então, nos momentos de partilha, eu escutava as meninas falando, todas diziam isso, mas eu não conseguia dizer. Não me sentia uma filha amada de Deus. Então, por eu ter essa dificuldade de falar filha, que eu sou filha do Pai, eu já comecei a entender que tinha alguma coisa errada, não apenas a codependência. Então, durante o ciclo, eu fui percebendo que eu realmente precisava tratar a rejeição. Né? Então, eu comecei a identificar muitos pontos, o Espírito Santo foi me mostrando, né, aonde estava vindo essa rejeição, da onde que ela partiu. Né? Tanto que no final do ciclo, para mim, foi uma vitória muito grande, quando eu disse com a boca muito cheia que eu era uma filha amada de Deus. Então, foi aí que eu comecei a caminhada para vencer a rejeição. Amém. Amém. E para você, Sandra, como que foi? Como você descobriu a rejeição? Então, como no seu caso também foi na infância, né? Por conta da morte do meu pai, então eu fui criada pela minha mãe, mas ela também trabalhando fora, então acabava que eu ficava muito assim, à mercê de outras pessoas para cuidar, né, de mim e dos meus irmãos. E eu lembro que quando eu estava fazendo a escrita das minhas memórias, no 30 Semanas, o Espírito Santo trouxe para mim o dia exato quando a rejeição entrou na minha vida, que eu percebi rejeitada pela primeira vez. Isso foi muito forte para mim. Eu me emocionei muito, até de falar meu sono, né? Porque trazer uma lembrança de uma criança na escrita da memória é muito forte, né? Você vê a parceria ali de Deus, ali do Espírito Santo na sua vida. E ali eu vi o dia que minha mãe ia embora do trabalho e eu ficava chorando, porque meu tio era porteiro do mesmo prédio que ela era babá. Só que nos finais de semana ela ia embora e eu ficava com meu tio. Meu tio, minha tia, meus primos, né? Por conta das condições financeiras. Então, quando eu me via ali, sozinha, com meus familiares que estavam cuidando de mim, mas vendo minha mãe embora e ela levava meu irmão pequeno, eu não entendia por que ela levava o meu irmão e me abandonava. Então, ali eu identifiquei. Ali eu pude entender, como adulta, o que aquela criança sentia e eu, com o meu olhar adulto e com o amor de Deus, entender que ela não podia. E ali começou, identificando, foi muito forte para mim, porque eu pude perceber o momento exato que a rejeição entrou no meu coração. E pude trabalhar no 30 Semanas isso. Amém. Uma vida construída sobre a rejeição... o ponto 1. Se você construir sua base de vida na rejeição, na vergonha, no desprezo, em uma autoimagem pobre ou na autocomiseração, todos esses problemas começarão a se desenvolver ainda mais em sua vida. Mas se você estabelecer a sua filiação na aceitação e no amor do Pai, então desenvolverá um estilo de vida que gera vida, ou seja, demonstrar frutos do Espírito, que são domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, benignidade, paciência, paz, alegria, amor e muitas outras boas coisas que o céu tem para você. A Bíblia nos ensina que somos arrancados, então enxertados, ou seja, somos replantados e firmados no amor de Deus. Não podemos escolher o nosso passado, mas podemos decidir onde queremos permanecer nosso presente, transformando assim o nosso futuro.
Quando não existe aceitação, há rejeição, e isso nos leva sempre a buscar aceitação, em todos os lugares onde formos. Fomos criados para sermos aceitos, para pertencermos. Quando isso não ocorre, muitas pessoas que vivem refém da orfandade e da rejeição buscam compensações em vícios, codependência, sexualidade distorcida e até usam máscara de religiosidade, tentando demonstrar que não são. Destas áreas podem surgir muitas outras, distorcendo suas maneiras de viver e estabelecer relacionamentos. A rejeição nasce no físico, contamina o emocional e atrai os espíritos malignos. Quando mais lutamos pela aceitação, mais somos vencidos pela rejeição. Então, assim, eu, por conta da rejeição, né, eu usava muitas máscaras. Máscara de pessoa perfeita, em primeiro lugar. E a minha forma de buscar aceitação, né, era muitas vezes falando sim quando eu queria falar não, ou falando não quando eu queria falar sim. Né? E me desenvolveu também a codependência. Ora, eu era uma pessoa anulativa, né, fazia o que eu não queria fazer para ser aceita por outras pessoas em ambientes de trabalho, na família e em outros ambientes, e ora eu era impositiva, era uma pessoa impositiva. Né? E a ira foi assim uma válvula de escape na minha vida, né? Aonde, quando eu estava irada, ela se tornou um comportamento. Quando eu estava irada, eu me sentia forte, eu me sentia segura, né? E isso me acompanhou até eu chegar aqui no 30 Semanas. Então, Vivian, fala um pouquinho. Como foi para você a rejeição? Como você fazia? Você precisava dessa aceitação? Como que era para você? Como você falou aí, né? A rejeição, ela puxa outras áreas, né? Então, por conta da rejeição, quando eu era pequena, nós éramos em 4 irmãs, e meus pais deixavam a gente muito sozinha, então eu ficava sempre, a mais velha, minha irmã mais velha, deficiente física e mental, então não podia cuidar da gente, então eu cuidava das menores. Então eu ficava sempre esperando alguém chegar, minha mãe chegar, meu pai chegar para cuidar da gente, eles demoravam muito. E aí é aí que eu percebi, nas memórias, né, como a Sandra falou, o Espírito Santo trouxe para onde que começou esse sentimento de rejeição. Então, quando eu fui crescendo, né, eu comecei a procurar algumas maneiras de chamar atenção para ser aceita. Né? Então, a ansiedade mexia demais, assim, atrapalhava demais a minha vida e eu jogava sempre a culpa nos outros. E o que eu fazia? Eu tinha aquele sentimento de autocomiseração, né? Eu queria que todos sentissem pena de mim. Nossa, eu passei tanta coisa, por isso que eu sou assim. Uhum. Eu fiz tanta coisa, fizeram tanta coisa comigo, por isso eu sou assim. Então, eu queria que as pessoas tivessem dó, que elas tivessem pena. E aí todo mundo vinha que, coitada, e ficava, né, adulando e bajulando. Então, eu usava isso como uma válvula de escape, né? Eu sempre queria que a atenção voltasse para mim. E eu queria estar sempre com a razão. Né? Então, da onde que desenvolveu a codependência. Então, discordou de mim, pronto, né, já vira a cara, o humor já muda. Né? Então, foi atraindo outras coisas, né, a partir da rejeição. Então, a válvula de escape mesmo era isso. Eu queria que os outros sentissem pena. Né? Um sentimento que bem ruim. Sim. Né? Uhum. Mas, nesse momento, eu achava que era o jeito de eu ter atenção. Sim. Né? De acalmar essa rejeição. Tá. E você, Sandra, como é que era a rejeição? Qual era a forma de você ser aceito ou aprovada pelas pessoas? Qual que era a sua válvula? Eu também usei desse artifício, né, de comprar aceitação através da codependência, sempre dizendo sim, sempre aceitando tudo, mesmo quando eu não queria, para ser aceita, para ter aprovação. Mas eu também percebi muito essa coisa da vitimização, sempre me sentia a abandonada, a pior criatura, e em relação até a Deus mesmo. E também desenvolvi uma inadequação na infância, por conta de separações do meu padrasto com a minha mãe, briga, separa. Então, eu tive que mudar muito de escola assim, no ano letivo. E cada sala de aula que eu entrava, eu me sentia, né, aquela fora do ninho, um peixe fora do aquário. E as crianças
eu percebia que as crianças me estranhavam e eu mais ainda. Então, ali também começou um sentimento de inadequação que se estendeu por toda a minha vida. E com isso também a procrastinação. Então, foi assim, uma sucessiva de coisas, né? De gatilhos, de maneiras de fugir daquela rejeição. Então, a procrastinação era mais voltada quando eu fosse avaliada. Por exemplo, se eu não tivesse vencido a rejeição, né, a gente está vencendo um dia de cada vez, eu nem estaria aqui, porque é muito difícil para uma pessoa que se sente inadequada entrar em ambientes desconhecidos, onde você vai ser exposta, onde você vai ser avaliada principalmente. Então, eu evitei muita coisa na minha vida, perdi muita coisa por conta da rejeição e a procrastinação como um escape. Mas eu tenho vencido, né? Eu deixei minha profissão 10 anos parada por conta da procrastinação, por conta de acreditar que eu não seria capaz. E hoje, né, entendendo toda a aceitação de Deus, com toda a cura recebida no 30 Semanas, podendo ver tudo o que estava acontecendo, tudo que eu estava perdendo, tudo que eu estava deixando de ganhar na minha vida por conta, né, dessas maneiras de fugir daquela dor da rejeição, de me esconder, tudo de prejuízo que eu tive, né? Então, hoje eu me sinto uma pessoa mais livre para voar. Amém. Amém. É verdade. A rejeição, ela nos dá mesmo essa sensação de inadequação. Né? Estamos sempre se sentindo inadequados. Eu, por exemplo, me sentia inadequada na minha família, na minha escola, no meu trabalho, né? E sempre buscando a aceitação e aprovação das pessoas. Né? Então, e isso me acompanhou, né, na minha adolescência, me acompanhou na minha vida adulta. Né? Então, aqui, o que precisamos entender? Que lutamos contra 3 sistemas. O mundo, exigências de ter status, personalidade extrovertida, boa formação escolar, condição financeira privilegiada, beleza física, entre outros. A carne, agasalha a frustração da alma e tenta buscar algum ponto de apoio ou compensação. O diabo, envia espíritos para continuamente ferir a região já ferida e agravar mais ainda o que já não estava bom. Apenas um pouco de rejeição pode causar uma ferida para a alma, que abrirá uma porta para a ação espiritual maligna e atuará a partir dali. Responda, seu nascimento foi planejado pelos seus pais? Responda aí você em casa. Ponto 2. Quais causas da rejeição? Gravidez indesejada, tentativa de aborto, uma criança nascida com sexo errado, isto é, os pais desejavam filhos que nascessem um sexo, mas tiveram outro. Uma criança nascida com deficiência, incluindo dificuldades de aprendizagem, problemas físicos e outros. Comparação com outro irmão, abandono pelos pais, adoção, morte de um ou de ambos os pais, abuso físico, verbal, sexual, emocional, privação de amor, pais com problemas mentais, circunstâncias de privação, como enfermidades crônicas, hospitalização prolongada, logo após o nascimento, maus tratos de cuidadores, babás, tios, avós, abuso de qualquer esfera, de liderança, professores, chefes, patrões, líderes, rejeição de colegas, conflitos dentro do lar, rejeição no casamento, infidelidade ou divórcio, entre outros. Bom, aqui eu me encaixo, né, em vários aqui, sintomas aqui, né, da rejeição. Né? E como eu disse no início, eu não fui planejada pelos meus pais, né? Eu vim de um lar disfuncional, né, onde nada funcionava, né, os papéis completamente invertidos, até que meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade. Então, aí, minha mãe quis fazer o papel de pai, né, e ninguém fez o papel de mãe, então eu cresci uma pessoa assim, autossuficiente. Não, eu sei cuidar de mim, eu resolvo as minhas coisas, eu decido tudo, e tinha muita, mas muita dificuldade de exposição. As pessoas não me conheciam profundamente, as pessoas me conheciam sempre superficialmente. Eu nunca deixava eu deixava elas se aproximar de mim, né, nos relacionamentos, até um certo ponto. Depois eu não me deixava ser conhecida. Né? Como era com vocês, Vivian e Sandra? Vocês disfarçavam bem essa rejeição? Tipo assim, como que eram os relacionamentos? Eram superficiais ou eram profundos?
Os relacionamentos, assim, no meu caso, eu não tinha confiança, né, nas pessoas. Eu sempre achava que eu precisava fazer alguma coisa para a minha impressão que eu tinha é que eu precisava sempre conquistar as pessoas de um jeito que às vezes eu não queria fazer, não queria ser, não queria coisas que eu não gostaria de fazer apenas só para agradar, para ter a aceitação da pessoa. Eu sabia que aquilo não era normal, não era natural, e eu perdia amizades, né, com as pessoas por conta desse meu jeito. Eu ficava queria, né, às vezes eu queria fazer para agradar demais e as pessoas se focavam. E eu não escondia nada. Na verdade, eu falava para que as pessoas tivessem dó mesmo. Então, eu ficava sempre contando do que eu passava, do que eu tinha passado, até que um momento eu percebi que já não dava mais, né? Aquilo precisava sair de mim. Eu não conseguia mais falar com as pessoas, falar com a minha mãe, ter contato com o meu pai. Eu não conseguia falar com eles sem sentir raiva, sem sentir e com vontade de enfrentar. Por que fiz isso? Por que não esteve presente? Eram muito ausentes os dois na minha infância, e minha mãe teve um relacionamento muito destrutivo na vida dela e que afetou demais, né? A mim, as minhas irmãs. Então aí foi piorando, aí foi onde piorou mais ainda, né? Então quando eu me vi livre dessa pessoa, que essa pessoa não estava mais na nossa vida, as marcas já estavam muito profundas, né? Então, né, como você falou aí da gravidez indesejada, minha mãe também não me desejou, depois teve essa pessoa. Então, são coisas que eu continuei levando para a minha vida até depois de casada, né? Então, para o meu esposo, quando a gente se casou, era sempre quando tinha alguma discussão, alguma conversa, porque não me ama, porque não gosta. Aquela coisa maçante, né, que vai cansando. Sim. Então, eu sempre usava esses artifícios na minha vida até chegar no ciclo. Foi assim, né? 30 e poucos anos da minha vida, eu fui arrastando isso para os meus relacionamentos. Então, perdi amigas que eu gostava bastante. Alguns amigos já não conseguiam mais ficar, né, no ambiente da pessoa, sempre reclamando, sempre, né, por que isso, por que a vida assim. Então, eu falei, poxa, preciso acabar, dar um jeito nisso. Até que eu recebi o convite de uma colega para estar aqui. E graças a Deus, eu acho que Deus me conduziu aqui no último dia do ciclo do 30 semanas. Eu cheguei no último dia, eu queria tanto ter ficado mais, mas eu pensei, aqui vai me ajudar, aqui eu tenho certeza que eu vou encontrar, né, a cura. Amém. E você, Sandra, como a rejeição afetou seus relacionamentos? Então, você falou da questão das máscaras, né? Eu não deixava transparecer de jeito nenhum os defeitos, porque na verdade, eu só via defeito em mim por conta da rejeição. Então, eu me escondia de todos e de tudo, né? Não abria a boca, não falava. Então, eu era aquela criança lá escondida. Se precisasse dar alguma resposta, né, na sala de aula, mesmo sabendo, não falava, porque eu sempre tinha a sensação de que tudo que eu fazia era errado, por conta da rejeição. E se eu falasse alguma coisa, eu ia ser rejeitada ou algo parecido. Nos relacionamentos, eu usei muito também, assim, de procurar aceitação nos relacionamentos. Então, eu entendo também que não eram relacionamentos assim, onde eu era verdadeira. Na verdade, eu queria a aceitação daquela outra pessoa. Por também ser criada num lar assim, muito disfuncional, né? Meu pai havia falecido, minha mãe se envolveu com outro homem, e eu ainda pequena tive que cuidar dos meus irmãos mais novos, e eu tive que assumir esse papel de mãe, de responsabilidade. Então, eu sentia que, por eu ser aquela que tinha que cuidar de tudo, eu também me vitimizava. Não podia brincar, eles podiam, não. Então, eu carregava esse peso, né, dessa cobrança e essa responsabilidade. E o lugar melhor para mim, na minha infância, na minha adolescência, foi a escola. Ali eu podia ser eu, tirando essa parte de responder perguntas, se expor, né? Mas era um lugar onde eu me sentia segura, era um lugar que me dava uma satisfação de estar ali aprendendo, estar com outra. Só de sair daquele lar, né, onde eu fui molestada quando criança, onde eu não confiava nas pessoas que cuidavam de mim, e
só de eu estar num ambiente mais alegre com outras crianças, mesmo com timidez, mesmo me escondendo, ali eu podia ser um pouquinho a Sandra. Um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais solta, assim, vamos dizer, né? Na medida do possível. Mas eu não fui muito de mentir, mas eu omitia os defeitos, né? Eu não deixava ninguém se aproximar, como você falou também, quando era no sentido de perceber as minhas falhas. E crítica não aceitava. No casamento também, né, como ela falou, eu culpei muito meu marido, porque eu não podia assumir mais um defeito, né? Então, eu culpava muito ele. E eu fiz isso também muito tempo com a minha mãe. Eu culpei minha mãe por todos os meus fracassos. Por ela ter escolhido aquele homem, né, como marido, por ela não estar presente quando eu precisei dela. Então, por muito tempo, eu usei disso também, sabe? Culpar as outras pessoas. Então, era essa pessoa. Fui vivendo assim, essa pessoa fechada, que ninguém podia ver os defeitos. E se alguém apontasse, eu já recebia como uma rejeição. Um não já era uma rejeição, tudo era rejeição. Eu não filtro, é uma lente negativa, né? Mas, graças a Deus, que poder ver tudo isso, como se você estivesse de fora, vendo toda a sua vida, a sua história, e ver o quanto você foi afetada, mas o quanto de restauração também, o quanto isso não era o propósito de Deus, né, para a minha vida. Isso foi muito, muito gratificante, né? E foi trazendo cura, né? Em cada coisa, em cada situação, em cada forma de fugir desses sentimentos que eu encontrei também a direção certa. Amém. E é impressionante como a rejeição ela distorce a nossa visão, né? A minha visão era completamente distorcida da rejeição. Então, assim, meus relacionamentos superficiais, né? Então, assim, eu tinha uma vida totalmente mal resolvida na minha vida de adolescência, na minha vida adulta. E quando eu me casei, eu achei que todos os meus problemas estavam resolvidos, né? Mal sabia eu que eu estava levando toda aquela bagagem, aqueles relacionamentos rompidos que não tinha sido resolvido, né? Porque todo relacionamento rompido, não resolvido, nós carregamos para o próximo relacionamento. E meu próximo relacionamento foi o casamento. Então, chegou no casamento, né? Eu com as minhas áreas de recuperação não resolvidas, o meu marido também com as áreas dele de recuperação não resolvidas, e então começou todos os conflitos. Mas por muitos anos nós ficamos debaixo de uma religiosidade, né? Parecendo ser o casal perfeito, e chegou um momento que nos afastamos, né, da igreja onde nós congregávamos, e aí então nós colhemos todos os frutos desse afastamento. Então, assim, entrou ali a infidelidade, né, no nosso casamento, dos dois lados, e parecia que não ia ter a restauração, né? Nós falávamos em divórcio, eu principalmente, né, falava muito em divórcio, né, porque na verdade eu nunca tinha restaurado um relacionamento. Na verdade, eu nunca tinha tido um relacionamento, essa que é a verdadeira realidade, né? Não tinha tido um relacionamento saudável na minha vida. Então, no momento que aquele conflito, tudo aquilo, né, desencadeou no nosso casamento, a infidelidade das duas partes, né, veio a decisão. Então, agora eu vou desistir, né? Porque não está dando certo, então eu vou desistir, eu não vou reconstruir, eu vou desistir, né? Mas aí que entrou Jesus na nossa vida, e então começou a mudar toda a nossa história. E foi aqui neste programa, no 30 Semanas, que é um programa que fala de restaurar relacionamentos com Deus, consigo e com o próximo, e eu comecei então por mim, né? Pela minha pessoa, porque eu precisava ser curada emocionalmente na rejeição, na codependência, na ira, e a partir então, eu com as minhas emoções alinhadas, resolvidas, então, os meus outros relacionamentos começaram a ser afetados, né? Então, aqui, né, tem o terceiro ponto. Quais os resultados da rejeição, frutos, compensação e válvulas de escape? Então, como eu falei anteriormente, né, a minha válvula de escape era a ira, né? Porque como eu fui uma criança muito tímida, fui uma criança
muito insegura, né? Uma adolescente muito insegura. Então, a ira era algo que me movia, né? Era um comportamento que me movia e as pessoas achavam que eu tinha uma personalidade forte, né? Mas, na verdade, existia muita insegurança. Então, eu irada, eu percebia que eu irado era uma pessoa corajosa, eu era uma pessoa segura, então, essa ira, ela me acompanhou. E eu também culpava muito a minha mãe, principalmente, né? Todas as mazelas da minha vida, eu trazia essa culpa para minha mãe e trazia a culpa para Deus, né? E eu, na verdade, no fundo de tudo, eu culpava Deus por todas as mazelas que tinham acontecido na minha vida, né? E então aqui tem os frutos e as válvulas de escape: rebelião, ira, amargura, culpa, inferioridade, baixa autoestima, escapismo, incluindo sonhar acordado, vícios em drogas, álcool, televisão, trabalho excessivo, criticismo, estilo de vida de pobreza, medo de todos os tipos, desesperança, sensação de inadequação, dureza, desconfiança, autocomiseração, competição, ciúmes, perfeccionismo. Então, assim, eu, Luzia, me enquadrava em todos, mas tinha aqueles que destacavam mais, que era a ira, perfeccionismo, né, rebelião, né? Então, assim, eu era uma pessoa que eu me escondia atrás da ira, do perfeccionismo, né, para ser aceita pelas pessoas. Porque foi uma forma, uma válvula de escape, né, que eu encontrei, né, para ser aceita e as pessoas não descobrirem quem eu realmente era. Eu nunca conseguia deixar, eu não deixava as pessoas me conhecerem como eu realmente era, porque eu tinha medo que elas não me aceitassem, né? Então, Vivian, como foi para você? Qual desses sintomas assim que foi assim mais gritante assim para você, assim na tua vida, que te acompanhou assim? No início, né, na adolescência, eu era muito rebelde. Nunca fui uma criança, uma adolescente que dá esse trabalho para os meus pais. Mas eu comecei a ter algumas atitudes rebeldes para chamar atenção mesmo. Então, eu fugia de casa, eu comecei a fumar, né, muito nova. Eu tinha bronquite, eu tenho bronquite. Então, aquilo me deixava em crise e aí eu ia para o hospital. E aí eu achava que a minha mãe ia lá no hospital e ela não ia no hospital. Ela falou: você se meteu nisso, se vira. Então, eu fazia eu tinha algumas atitudes rebeldes para chamar a atenção da minha mãe, da minha mãe, do meu pai. Então, assim, o meu pai, ele era bem ausente, ele nunca estava presente, não se interessava pelo que acontecia. Então, eu já nem buscava mais a atenção dele. Eu já queria mesmo. E aí passou para um outro lado, já não era mais para chamar atenção, já era para atingir, né? Porque eu sentia que eu achava que eu ficava mais forte quando eu deixava minha mãe com raiva, porque mesmo com raiva ela estava prestando atenção no que eu estava fazendo, no que eu estava falando. Então eu chamava atenção de um lado, de uma forma negativa, né, para mim. Então eu tinha algumas atitudes rebeldes, fugia de casa. Então ela tinha que me procurar depois, né, de uma noite fora, né? E eu via que depois, quando a gente se encontrava, era briga feia, né? Então, mas aquilo me deixava tive um momento assim com a minha mãe, uma coisa, né, triste de ter que procurar na briga ser aceito através até de brigas, né? Então, eu me escondia bastante atrás disso, também do perfeccionismo. Tinha que ser tudo do meu jeito, tudo certinho. E isso realmente foi atrapalhando os relacionamentos depois também, porque tem uma que você fala aí, né, de ficar sonhando, de ficar acordada. Então, eu criei uma Vivian dependendo do lugar onde eu estava, né? Então, no meu trabalho, eu era super legal, eu era muito fofa, na minha casa, eu já era brava, já mostrava mais aquele meu lado, mas eu não podia mostrar o meu outro lado no meu trabalho, porque eu não queria ser rejeitada lá. Eu precisava ser aceita, e mexia demais comigo quando alguém me afrontava, quando alguém falava: não concordo com você, e aquilo mexia demais comigo. Né? Então, eu tinha várias válvulas de escape, inclusive a ira também, né? Não podia de jeito nenhum ser contrariada, receber uma crítica, né? Então, a forma que eu encontrava é mirar, e aí vinham as ofensas, né? Palavras que a gente sabe que, eu sei que palavras ofendem mais, elas marcam, né, as pessoas ao nosso redor, principalmente a gente acaba eu acabo descontando mais nas pessoas que estão mais próximas de mim, né? Então, são as que eu acabo magoando mais. Então, graças a Deus,
tem que continuar sempre perseverando, porque às vezes se eu não tomo cuidado, eu acabo novamente caindo, né? Que é o tempo todo sendo testada. E para você, Sandra, como que foi isso? As suas válvulas Como de escape. você, quase a lista toda, né? Dá para falar de cada um. Eu até vi até o orgulho também, né? No meio disso tudo. Porque eu não podia errar, né? O perfeccionismo e tal. Mas, assim, o mais forte mesmo foi o medo. Então, eu me escondia de mim mesma e de todos. A minha forma de me proteger era me anulando. E essa anulação, ela trouxe esse prejuízo, né? Os prejuízos que eu já falei, mas um desgaste emocional muito grande por conta de ficar muito fechada em mim mesma. Falava pouco, tive muita dificuldade de falar em público, de brigar pelos meus direitos, vamos dizer assim, coisa boba. Eu sempre deixava as pessoas escolher tudo, roupa, qualquer coisa. Eu não tinha voz, porque como eu vivi num ambiente de ameaça até a minha adolescência, né? E eu não podia falar, não podia contar segredos de família, né? Coisas que estavam acontecendo comigo, por ameaça até de morte. Então, eu criei esse mecanismo de, se eu pudesse assim, desaparecer das pessoas, ficar invisível, eu ficaria. Seria o que eu iria usar, né? Se eu tivesse esse poder. Mas o que eu pude fazer para me esconder, eu fiz. E isso foi muito difícil, porque uma criança quer viver solta, quer brincar, quer ser alegre, quer ser feliz, né? E eu não, eu queria me proteger, me defender. Então, eu vivi uma infância e uma adolescência muito tensa, né? Vivendo nessa tensão. E isso trouxe ansiedade e medo e desconfiança também das pessoas, né? Tanto que no 30 Semanas eu conheci o voto secreto, né? Que foi palavras que eu liberei, né? Sobre coisas desse tipo, né? De não confiar em ninguém. Eu carreguei isso. Então, reforçou mais ainda essa falta de convivência natural com as pessoas. Tá, então, ponto 4 aqui. Percepção da rejeição. Um sofrimento insuportável de toma a alma de assalto porque alguém não lhe deu o que pensava que deveria receber. São pessoas que não têm a percepção correta de suas necessidades ou desejos. A percepção é a forma como se vê as coisas. Muitas vezes você se sente que alguém está rejeitando, quando na verdade não está. Você pode sofrer muito simplesmente por causa de uma imaginação fértil. Precisamos aprender a separar as nossas opiniões e ideias do nosso eu real. Pessoas com raiz de rejeição geralmente não gostam de ser confrontadas, mesmo não tendo problemas para confrontar os outros. A dor emocional é o combustível que nos induz o ciclo da autodepreciação. É um dos piores tipos de dor que uma pessoa pode sentir. Nós esforçamos mais arduamente para evitar a dor emocional do que a dor física. Somos especialistas em construir sistemas de defesas elaborados para proteger nossas emoções da dor, da rejeição. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincero. Tiago 3,17. Então, gente, essa percepção, né, da rejeição, né, é interessante mesmo. Para mim, todo mundo estava me rejeitando. Né? Então, assim, se eu chegasse no ambiente, a pessoa não me cumprimentasse, né? Então, para mim, e era uma desconfiança, assim, 24 horas essa desconfiança, né? Achando que as pessoas estavam me avaliando, que as pessoas estavam, né, de alguma forma, não me aceitando. Né? Então, isso me acompanhou, essa desconfiança, essa insegurança, né, desde criança. E aquela timidez assim extrema. Hoje eu entendo como a timidez ela tem tudo a ver com a insegurança. Né? Então, aqui, uma criança... deixa eu ver, nossa, perdi aqui. Responda aí, você tem sido sincero com você mesmo? Sim ou não? E com os outros, você tem sido sincero?
O quinto ponto, a rejeição se desenvolve. Votos secretos. Alguns dos maiores tijolos que usamos nos muros de proteção que construímos para nós mesmos são votos secretos. São promessas que fazemos a nós mesmos para nos proteger. Exemplo, fatos. Fui abusado de diversas formas. Voto, não deixarei ninguém mais abusar da minha confiança. Não confiarei em ninguém. Fato. Fui impedido de comer o que queria. Voto. Quando puder, comerei tudo o que eu quiser e ninguém me impedirá. Fato. Fui privado de comprar o que queria. Voto. Terei o meu próprio dinheiro e gastarei apenas naquilo que desejar. Aí tem alguns exemplos aqui, né? O fingimento. Algumas pessoas fingem ser incapazes de amar verdadeiramente e achar-se difícil desenvolver bons relacionamentos. Autodefesa. Uma das formas de manifestação e desenvolvimento da rejeição é a ira. É a reação automática quando somos rejeitados ou contrariados. Defesa verbal. Trata-se de sempre tentar convencer os outros de que estamos certos por meio de imposição, murmuração e autocomiseração. E o próximo, compra de proteção. Tentamos comprar a proteção para que ninguém nos rejeite, sendo agradáveis com elas e dando presentes, enganando-nos, achando que estamos dando amor livremente aos outros, quando na verdade temos segundas intenções. Então responda aí você em casa, quais são os seus mecanismos de defesa que você tem usado? Votos secretos? Fingimento? Autodefesa? Defesa verbal? Compra de proteção? Bom, eu, Luzia, usei todos esses aqui, né? E os meus votos secretos era um atrás do outro, né? Então, eu lembro que um dos primeiros votos secretos que eu fiz foi falar que eu não seria parecida com a minha mãe, né? Eu falava assim, não, quando eu crescer, eu não vou ser parecida com a minha mãe, né? Então, foi um dos primeiros que eu me lembro, e depois desse teve milhões de votos secretos, né, que eu fui descobrir aqui no 30 Semanas, né, e fui então quebrando, e muitos que eu nem lembrava, Deus ele foi trazendo para mim. Então, o fingimento também, que fingindo que estava tudo bem, né, para mim, e a autodefesa, que era a ira. A ira sempre era meu mecanismo de defesa. Defesa verbal. Não aceitava ser contrariada, né, embora não tinha nenhum problema de confrontar as pessoas, mas não aceitava confronto de maneira nenhuma. E compra de proteção. Então, vocês, Vivian, o que você identificou aqui, né, dos mecanismos de defesa? Que votos secretos, fingimento, autodefesa, defesa verbal, compra de proteção, onde você se encaixou? Em todos? Onde era mais forte? Eu me encaixo em todos, né? Todos eu já tentei, já usei de todos. O voto secreto, eu falava, basicamente mais parecido com o seu. Eu falava que quando eu crescer, eu não faria nada do que minha mãe fez. Não teria nenhuma atitude igual a da minha mãe, né? Eu sempre dizia isso. Quando eu tiver filhos, eu não vou fazer o que minha mãe fazia. Esse era o mais forte, né? Mas usei muito defesa verbal. Eu sempre não aceitava de jeito nenhum ser contrariada. Mas é aquela parte da codependência impositiva. Na minha casa não poderia ser contrariada, nem com a minha mãe, nem com as minhas irmãs. Eu sempre tinha que estar certa. E já no meu trabalho era anulativa. Então eu concordava, eu era boazinha. Então era esse conflito, né? Então eu usava muito da defesa verbal, né? Então eu sempre... E isso, a rejeição, quando ela vem, né, desde sempre, você vai levando isso para a sua vida até você tratar. Se você não tratar, vai ser para sempre, né? Então, eu tive muita dificuldade em confiar na minha mãe com os meus filhos. Eu sempre achava que se eu deixasse a minha mãe sozinha com os meus filhos, ela ia abandonar, ela ia deixar sozinho. Então, eu ligava toda hora, você fechou a porta, mãe, cadê as crianças? Então, eu não confiava em deixar com a minha mãe de jeito nenhum. Né? Então, isso eu tenho certeza que veio da minha rejeição, porque eu tinha... na minha mente que ela iria rejeitar os meus filhos como ela fez comigo. Né? Então, eu usava muito disso também, essa crítica. Às vezes eu confrontava a minha mãe com isso, ela rebatia com alguma coisa e eu não conseguia conversar. Né? Eu já respondia, eu precisava ter razão, e a ira já dominava nesse momento. Né? Então, eu usava bastante todas essas artimanhas. Né? E você, Sandra? Como foi seus mecanismos de defesa? Mais gritou assim na sua vida?
A ira, ela vinha muito em relação a mim mesma. Eu nunca me irava com as pessoas, até porque eu queria muito ser aceita, eu tinha que ser perfeita. Não podia ser a má, né? Tinha que ser a boazinha. Então, mas eu ficava muito irada comigo quando eu falhava, porque como eu tinha que ser perfeita e eu não era, eu errava, falhava e vinham as críticas e eu me irava comigo mesma. Em relação aos votos secretos, né, como a Vívia está falando a questão da mãe, eu lembrei, né, que como eu sempre cuidei dos irmãos, não pude brincar, não pude fazer nada, eu fiz um voto secreto. Quando eu tivesse filhos, eu não iria ser dessa forma, não iria se repetir. Só que eu fui para o extremo, eu comecei a usar da codependência de dar tudo na mão da minha filha, não deixar ela fazer nada. E aí, né, isso prejudicou muito em relação à codependência. Por pensar assim, não, eu fui privada de tanta coisa, minha filha não vai ser, mas eu acabei estragando de certa forma, né? Porque agora para pedir alguma coisa tem que falar 3 vezes, né? Então isso foi um voto secreto também que atrapalhou muito na educação da minha filha. Ok, então nós precisamos compreender que Deus te aceita do jeito que você é, né? Eu tive muita dificuldade de achar que Deus ele poderia me aceitar do jeito que eu era, né? Para mim, eu tinha que ser perfeita, eu tinha que ser boazinha, né? Então, aí sim Deus me aceitaria. E quando eu entendi que não, independente da pessoa que eu era, que Deus ele me amava, eu acertando ou errando, eu era aceita, e isso foi um divisor de águas na minha vida, né? E então, a partir daí, né, quando eu cheguei aqui nesse ministério, eu comecei a externar todas essas dores, né, nos grupos de partilha. E foi muito difícil, porque eu era aquela pessoa que tinha dificuldade de me expor. Porém, eu cheguei num estágio do limite, onde eu decidi que eu ia expor todas as minhas feridas, porque só essa forma de expor as feridas para que Deus venha e trate, né? Porque Deus ele não vai tratar nada que nós não colocamos para fora. Então, assim, quando eu cheguei nesse ministério, eu cheguei decidida à mudança, decidida a passar por todo o processo de cura. E o interessante é que quando a cura que nós recebemos, naquela área que nós recebemos, e a minha área mais gritante foi a rejeição, como Deus ele nos dá, através dessa cura, ele nos dá autoridade e nos dá também propriedade para falar do assunto. Quando eu cheguei nesta casa, quando eu cheguei no 30 Semanas, eu ouvia muito falar, a sua ferida, né, vai ser o seu ministério, né? A sua ferida fechada é um ministério aberto, né? E isso realmente aconteceu. Hoje eu só consigo falar a respeito de toda a minha trajetória porque Deus veio e restaurou e curou uma ferida, né? Então hoje eu posso falar com propriedade a respeito disso. Responda aí. Seu humor tem variado conforme a opinião dos outros? Bom, eu era movida à opinião das pessoas, né? Se as pessoas me elogiavam, eu estava bem-humorada. Se as pessoas me criticavam, era uma pessoa que eu não aceitava a crítica de forma nenhuma, eu tinha muita dificuldade com a crítica, e logo meu humor já mudava, e inclusive eu já deletava aquela pessoa da minha vida, né? Eu era aquela pessoa que eu matava as pessoas, né? Os relacionamentos. Se a pessoa não concordasse comigo de alguma forma, eu já excluía essas pessoas, então, do meu convívio. E vocês, como é que era para vocês, os relacionamentos? Você falou que não aceitava a crítica, né? E quando as pessoas te criticavam, você também apagava da sua lista e rejeitava e não queria mais ter convivência com a pessoa? Como é que era? Geralmente fazia isso sim. Eu não queria, além de terminar o relacionamento com aquela pessoa, seja irmãos, seja colega de trabalho, terminava sempre com brigas, com ofensas, e sempre que tinha, né, esses relacionamentos e tinha algum conflito, eu fazia com que a pessoa se sentisse mal para que ela viesse. Então, eu jamais aceitaria, passava pela minha cabeça que eu teria que voltar atrás, que eu teria que me desculpar e que teria que pedir perdão. Então, isso não passava pela minha cabeça, né? Eu ter que ir lá me humilhar,
e me desculpar por uma atitude que eu julgava certa naquela hora. Né? Então, quando eu também cheguei aqui no 30 e eu escutei nos grupos de partilha e eu tive que falar os meus defeitos, os meus erros que eu sabia que eu tinha, mas eu não falaria. E aí eu comecei a escutar as partilhas. E aí quando eu percebi que eu precisava falar, mas não para ser julgada pelas pessoas que estavam ali. Eu precisava falar para que Deus ouvisse, para Deus me tratar. Eu tive que entender isso, né? Que Ele estava ali não para me julgar e me rejeitar, mas que Ele estava ali para me tratar, para cuidar de mim como um pai mesmo. Né? Então, aceitar Deus como um pai carinhoso, né? que com todo carinho ia cuidar dos meus problemas, das minhas feridas, foi o ciclo todo para eu entender isso. Né? Então, depois que nós somos, né, depois que eu fui mãe, que eu entendi tudo que eu procuro fazer para os meus filhos, tudo que eu quero fazer, e quando eles erram e eu tento, né? Assim é Deus também, comigo. Então, por mais que eu erre, por mais que eu peque, e a rejeição vai, né, aos pouquinhos ela vai deixando de ser tão forte na nossa vida, até que a raiz saia de vez, né? Sim. Então, os relacionamentos foram bem conturbados por conta da rejeição, e eu não aceitava de jeito nenhum ser rejeitada por uma coisa que eu mesmo tinha errado. Né? Então, eu precisei passar por cima de orgulho, passar por cima de arrogâncias, né? Porque não aceitava errar, não aceitava ser julgada, eu precisava ser aceita, e quando criticada eu ia atrás. Por quê? Por que assim comigo? Por que está falando assim comigo? Eu precisava fazer de tudo para que a pessoa me aceitasse de novo. Então era essa válvula, nesse caminho. Então, aí aqui tem a pergunta aqui: você aceita o amor de Deus? Né? Você decide aceitar o amor de Deus? Eu decidi aceitar o amor de Deus, né? Eu decidi partindo, né, da primeira decisão do 30 semanas, admitir. Então, primeiro admiti que eu tinha problemas e eu precisava de ajuda e eu precisava tratar, né? Então, a partir do momento que eu cheguei, então, nesse ministério, começou o meu processo e eu não me escondi mais. Aquela Luzia que outrora se escondia, né, atrás de máscaras, atrás da ira, atrás de um monte de mecanismo de defesa, decidiu realmente se expor para ser tratada. E então, a partir do momento que eu, Luzia, comecei a ser tratada, meu marido começou a ser impactado, meu filho começou a ser impactado, né? E os relacionamentos que estavam mal resolvidos, né? Eu então comecei, né, enxergar que eu precisava resolver esses relacionamentos mal resolvidos, com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo foi o meu fiel companheiro em todo o meu processo de cura, né? E a parte mais importante nesse meu processo de cura, eu creio que no processo de todas as pessoas que Deus trata a rejeição, é a paternidade bem resolvida. E a minha paternidade só foi resolvida no momento que eu fiz o caminho de volta. Porque Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de fazer o caminho de volta, de pedir perdão, de restaurar os relacionamentos que foram rompidos. Então, ele começou primeiro comigo, né? Eu estava rompida comigo mesmo, depois no meu casamento com ele, né? Porque eu culpava de tudo, e o mais importante que eu entendi foi o relacionamento com o meu pai biológico, né? Porque meu pai, ele saiu de casa, eu era muito criança, e eu era rompida com meu pai. Então, em 2018, Deus, ele me fez fazer esse caminho de volta. Eu fiz esse caminho de volta, né? E a partir desse caminho de volta, essa reconciliação com meu pai, foi que a minha paternidade, ela chegou e foi bem resolvida. Então, na verdade, a rejeição, ela está ligada diretamente à orfandade e à paternidade não resolvida. Normalmente biológica, e depois a paternidade, então, de Deus. Então, eu vou ler um versículo aqui para vocês. Então, a conclusão: ninguém atinge a plenitude do propósito de Deus sem aprender a conviver vitoriosamente com cargas da rejeição. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam livres e não deixem se submeter novamente ao jugo de escravidão.
Você tem a liberdade para viver sem a escravidão da rejeição. Esta liberdade está em Cristo Jesus. Deus enviou seu Filho para mostrar a cada um de nós que o nosso problema é a orfandade. Jesus deu exemplo de como devemos nos relacionar com o Pai. Nos mostrou também que não é possível agradar a todos. E isso mostrou que até Ele foi rejeitado pelas pessoas. Se Ele não conseguiu agradar todos, muito menos nós. Jesus tomou sobre si todas as nossas dores. Sua morte e ressurreição compraram para nós a libertação da dor e dos padrões de comportamento produzido pela rejeição. Então, queridos, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, hoje eu me sinto livre das cadeias da rejeição. Não preciso mais ser aceita, não preciso fazer nada mais para ser aceito pelas pessoas. Eu não preciso dessa aprovação das pessoas. Então, hoje, eu me sinto verdadeiramente livre, porque quando Jesus ele nos livra, Ele nos resgata, nós somos verdadeiramente livres. Então, o convite para você, que está nos assistindo pela primeira vez, ou que já está nos acompanhando, continue assistindo a série do 30 Semanas, e quando nós voltarmos ao presencial, que você esteja conosco, Tome essa decisão, como um dia eu, a Vivian e a Sandra tomou essa decisão. Então, a primeira decisão que eu tomei foi aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador.